Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Romanos 8, 3. Diz assim a santa, perfeita palavra de Deus: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, novamente do início. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Meus irmãos, o tema da mensagem desta manhã é a enfermidade da lei e a cura divina. A enfermidade da lei e a cura divina. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito e pela instrumentalidade de servos separados pelo Senhor. Foi escrita da forma como o Senhor quisesse que fosse escrita. Nós te louvamos porque, além de escrevê-la, o Senhor a preservou para que todo o teu povo, os eleitos de todas as épocas, fossem atingidos pela tua santa palavra. Nós te louvamos, Pai, porque nós estamos entre estes que tiveram o privilégio de ter acesso à tua santa Escritura, que é eterna, que é perfeita, que é a única palavra deste mundo que tem o poder de transformar vidas. E nós temos sido transformados pelo poder do Senhor, por meio da tua santa palavra. Nós te louvamos por isso, Pai. E agora, Pai, nós pedimos o auxílio, a ajuda do teu Santo Espírito, para que neste texto tão precioso, nós enxerguemos as maravilhas da tua lei, da tua graça, os dulçores do Evangelho. Abre a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para que recebamos do Senhor a mensagem desta manhã. É o que nós pedimos e já te agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém dissesse para você que você vai para uma terra distante, numa missão, até o final da sua vida, e você só pode levar um livro apenas, que livro você levaria? Se você tem andado com Cristo, você pensou na Bíblia. Você pensou na Bíblia. A Bíblia é este livro sobrenatural. É este livro que tem, como disse um dos apóstolos, as palavras da vida eterna. Por meio da Bíblia, meus irmãos, dos seus 66 livros, nós temos tudo aquilo que Deus requer de nós. E nós temos tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos, o potencial, o máximo da nossa vida. E a Bíblia tem livros magníficos, de beleza singular. E um destes livros é a carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que ele não conhecia, uma das poucas igrejas do Novo Testamento que não havia sido fundada por Paulo, não sabemos quem fundou a igreja de Romanos. Há suspeitas de que no Pentecostes, aqueles romanos que estavam ali no Pentecostes tenham voltado para Roma convertidos e tenham iniciado ali o trabalho. O fato é que é claro, no começo da carta, Paulo dizendo
que ainda não teve condições de visitá-los, que gostaria de conhecê-los. Então Paulo não conhecia aquele trabalho ainda. E Paulo, como um bom pastor, usando os recursos daquela época e orientado por Deus, ele escreve cartas, ele pastoreia aquelas pessoas por meio de cartas. E a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que apresenta o Evangelho de uma forma integral. Mas não é uma carta, podemos dizer, com verdades básicas. Não apenas verdades básicas, mas verdades profundas. E nós estamos diante de um pequeno trecho, um versículo dessa carta, que é o versículo 3 de Romanos 8, que talvez tenha das verdades mais profundas, mais desafiadoras de toda a carta. E como já disse alguém, os tesouros mais preciosos são aqueles que estão enterrados mais profundamente, que é o que nós temos aqui. Nós temos verdades profundas aqui no versículo 3 do capítulo 8 desta carta. Verdades desafiadoras. A primeira questão que nós temos aqui, complexa, é quando é dito: o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne. Por que isso é desafiador? Porque Paulo havia dito no capítulo anterior que a lei é santa, boa e justa. E agora ele diz que a lei está enferma. Como é que essas duas verdades existem ao mesmo tempo? Uma lei que é santa, justa e boa e uma lei que está enferma. A segunda questão desafiadora desse texto é quando é dito que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado. O que seria isso? A Bíblia não afirma que Jesus Cristo não conheceu o pecado. Ainda neste texto nós temos: Deus condenou o pecado na carne. Por quê? Qual é o significado disso? Porque Deus condenou o pecado na carne. Qual era a necessidade disso acontecer? Então, observe que nós temos questões aqui bastante profundas, bastante difíceis, neste único versículo. E é sobre ele que nós trataremos nesta manhã, por meio de 3 lições. A primeira lição que nós encontramos aqui é a doença da lei. O que Paulo quis dizer quando disse que a lei estava enferma? Ora, por meio dessa frase que nós encontramos, o impossível para a lei, porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, o apóstolo Paulo está mostrando àqueles leitores originais e a nós também, que era impossível à lei qualquer tipo de salvação. Paulo está escrevendo aqui para Romanos, ele está escrevendo a Roma, mas havia muitos judeus na igreja de Roma. E o judeu, ele estava acostumado a seguir a lei. Ele cria que a lei era de Deus, ele deveria seguir a lei. Ele foi educado assim, com uma falsa perspectiva de que a lei poderia salvá-los. E Paulo está dizendo aqui: o que foi impossível à lei. Impossível era a lei salvar alguém. Por quê? Porque ela estava enferma pela carne. O que isso significa? Que a lei, ela opera por meio de pessoas. E as pessoas, por causa da queda, estão contaminadas pelo pecado. Então, se a lei operasse por meio de uma pessoa sem pecado, ela salvaria. Em outras palavras, Adão e Eva poderiam ser salvos se eles obedecessem até o final da vida deles. A lei salva? Salva. Em tese, na teoria, a lei salva. Se a pessoa nascer sem pecado e se a pessoa nunca pecar na sua vida, ela pode ser salva. Por que isso é impossível? Porque isso foi impossível à lei? Por causa do nosso pecado. Não é que a lei está enferma em si, ela está enferma porque ela usa
ela é executada por meio de pessoas, e as pessoas estão infectadas pelo pecado. Então é impossível a lei salvar alguém. Primeiro porque nós já nascemos em pecado. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Uma criança peca mesmo sem ser ensinada. Uma criança peca sem nunca ter visto pecado na sua casa. E aí os pais se admiram quando uma criança fala uma mentira. Quem ensinou mentira para essa criança? Adão e Eva. Está no sangue. O garoto joga a bola na sala, quebra um vaso, filho único. Quem fez isso? Não fui eu. Não fui eu. Antes de falar, crianças já sem palavras têm acesso de ira, enrijecem o corpo, fazem cara feia. O pecado está evidente em crianças, mesmo antes delas falarem. Então, meus irmãos, a ideia do pecado original é claríssima. Não pela experiência, como estou demonstrando, mas pela própria palavra. O salmista disse: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Paulo fala: nós éramos por natureza ou por nascimento filhos da ira. Nós nascemos em pecado. Crianças já têm pecado. Crianças não são anjinhos, são pecadorzinhos. Pecadorzinhos. De forma então que, se não fosse o pecado, a lei nos salvaria. Por causa do pecado, há esta enfermidade na forma de operar e nós não podemos ser salvos. A deficiência então não estava na lei, mas no meio pelo qual a lei trabalhava. O meio pelo qual a lei trabalhava estava infectado. Paulo então deixa muito claro que todos os nossos pecados tiveram que ser pagos pela morte de Cristo, porque era impossível para a lei conferir justiça para nós. Paulo disse no capítulo 7 que a lei é boa, mas a natureza pecaminosa nossa torna então esta lei doente, fraca e incapaz de justificar o homem. Meus irmãos, se o homem não estivesse sob o controle do pecado, se ele pudesse andar perfeitamente segundo a vontade de Deus, a lei poderia justificá-lo, mas não é o caso de forma alguma. João Calvino, comentando esse texto, ele escreveu o seguinte: Paulo claramente expressou que este defeito não era devido a alguma falta na lei, mas devido à corrupção da nossa carne, pelo que deve-se deduzir que se alguém realmente satisfizesse a lei divina, ele seria considerado justo perante Deus. Então, esta é a primeira lição, meus irmãos. O que Paulo quer dizer quando ele diz que o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando Jesus Cristo. A carne, ela contaminou todo o nosso modo de agir, o pecado contaminou todas as operações do nosso ser, e por isso a lei ficou como que enferma, incapaz de salvar qualquer pessoa. A segunda lição que nós temos nesse texto é justamente a cura divina. Se a lei estava enferma por causa do nosso pecado, Deus mandou a cura, Deus mandou Jesus Cristo. O que foi impossível para a lei fazer, Deus o fez através de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo em carne, sem pecado, para vencer o pecado, tornando-nos livres para não andar mais escravizados ao pecado. Na frase, seu próprio filho, está explícito aqui, meus irmãos, o conceito de divindade e de eternidade de Jesus Cristo. Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um profeta, Deus não enviou um super-humano, alguém que teria recebido poder para
efetuar uma missão e depois esse poder foi retirado? Como já foi falado na história da igreja. Houve na história da igreja um movimento chamado monarquianismo dinâmico que cria nisso. Cria que Jesus era um mero homem que no batismo recebeu poder para tornar-se como que um super-homem, e ele fez toda a obra da redenção e na morte ele perdeu este poder. Essa heresia foi condenada lá atrás, mas de fato houve pessoas que creram nisso, os monarquistas dinâmicos. Não, Deus enviou o seu próprio Filho. O próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana e juntou-a à natureza divina, de forma que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós somos diferentes, nós temos apenas a natureza humana e nunca teremos a natureza divina, porque nós somos criaturas. Mesmo depois da ressurreição e da glorificação, nós continuaremos sendo humanos, nós nunca seremos deuses. Isso seria uma heresia, seria um contrassenso. Apenas Jesus Cristo é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus, e esse é um mistério impressionante. Como é que uma pessoa pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? E quando você lê o Novo Testamento, isso fica bem claro, não é? Ora, Jesus Cristo tem sede, Jesus Cristo tem fome, Jesus Cristo se sente cansado, e isso é atributo de humanidade. Então Jesus revela aspectos de humanidade. Jesus Cristo, por outro lado, perdoava pecados. Isso é aspecto de divindade. Jesus Cristo aceitava adoração. Na Bíblia, quando um anjo tem diante de si alguém se prostrando, como foi o caso de João no Apocalipse, ele prostra-se, ajoelha-se diante de um anjo. O que o anjo fala? Ei, levanta, porque eu sou o conservo, eu não posso ser adorado. Quando em um episódio em Atos, as multidões saem para adorar Paulo e Barnabé, achando que os deuses baixaram por sobre nós, o que eles fazem? Eles rasgam as roupas, dizendo, não, nós não somos deuses. Então, na Bíblia, nenhum ser humano e nenhum anjo aceita adoração. Jesus aceitava. As pessoas se abaixavam, o adoravam, e ele não via problema nenhum, porque ele é Deus, verdadeiro homem. Então note que a cura para uma lei que estava enferma, que não poderia nos salvar, a cura é Jesus Cristo, Deus homem, encarnado em uma pessoa. O maior plano, a maior obra de Deus já feita na história da redenção, foi nos dar um redentor, um mediador, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Era necessário que ele fosse as duas coisas. Por que era necessário que Jesus tivesse humanidade? Não seria mais fácil Deus mandar apenas um espírito? Ora, um espírito não sofreria na carne, não mataria na carne, não destruiria na carne o nosso pecado. Era necessário que o Redentor tivesse carne, era necessário que o Redentor fosse homem para na humanidade vencer o pecado, porque o pecado entrou na carne, entrou no corpo, entrou na humanidade. Então era necessário que o Redentor vencesse o pecado na carne, para que ele nos representasse. Nós, seres humanos, não poderíamos ter um anjo nos representando, um espírito nos representando. A carne, o pecado tinha que ser morto na carne, na humanidade. Por isso, Deus assume a humanidade para vencer o pecado na humanidade, onde o pecado afetou. Agora, se Jesus fosse apenas homem, ele não venceria a morte. Se Jesus fosse apenas homem, ele morreria. Então, para vencer a morte era necessário que ele fosse Deus, porque a morte não pode ser vencida por seres humanos normais. Então era necessário que ele fosse homem para sangrar,
para morrer, porque Deus não morre, para morrer, e era necessário que ele fosse Deus para vencer a morte. Isso foi necessário. Quando nós falamos que Deus morreu, é preciso ter muito cuidado com essa afirmação, é preciso explicar. Dia desses eu assisti um vídeo de um muçulmano tentando colocar um cristão em apuros, dizendo assim para o cristão: vocês creem que Cristo é Deus, não creem? Cremos. E como você explica que o seu Deus ficou morto durante 3 dias? Deus morre? O muçulmano tentando pegar um cristão. E o cristão, um pastor, ele saiu muito habilmente. Quando ele disse assim: em primeiro lugar, você me apresenta aqui um falso dilema, a falácia do falso dilema. Porque o nosso Deus subsiste em 3 pessoas. Ainda que uma das pessoas tivesse morrido, nós ainda teríamos Deus Pai e Deus Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que você me apresenta aqui como morte, você está pensando em aniquilação, em cessar totalmente a existência. E isso nunca aconteceu com Jesus Cristo. O seu corpo morreu, mas o seu espírito estava vivo com Deus Pai. Jesus Cristo nunca deixou de existir. Quando dizemos que Cristo morreu, é que ocorreu o processo de separação do corpo e do espírito. É isso que acontece conosco também. Morte para nós, meus irmãos, não significa extinção. Nós não deixaremos de existir. Morte para nós é separação entre corpo e alma, e a ressurreição vai resolver isso depois, vai juntar de novo, assim como fez com Jesus Cristo. Então ele deu essa resposta e o muçulmano ficou quietinho. Porque, meus irmãos, Deus faz tudo perfeito. Como é que Deus resolveria essa questão? Eu preciso salvar estes meus filhos. O pecado infectou a humanidade, infectou-os na natureza humana. Então eu vou encarnar. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, vai assumir natureza humana. E não será apenas homem, porque já é Deus. Juntam-se as duas naturezas, representa a humanidade, acaba com o pecado na humanidade e vence o pecado por meio da divindade. Eis o plano perfeito de Deus para a nossa redenção. Então, para uma lei que estava inoperante por causa dos nossos pecados, que estava enferma por causa dos nossos pecados, Deus mandou Jesus Cristo para fazer aquilo que a lei não conseguiria de forma alguma. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em Hebreus 2,18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus Cristo, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Observe que, além de Cristo ter morrido por nós para matar, para destruir o pecado na humanidade, o processo é gracioso, porque Cristo, ele experimentou a verdadeira humanidade com todas as suas mazelas, exceto o pecado, mas com as consequências do pecado. E ele foi tentado, e ele sofreu. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É muito ruim quando você conta uma dificuldade que você está tendo para alguém que nunca passou por aquilo, não é? A pessoa nunca teve essa experiência, a pessoa vai ouvir e não tem muito o que dizer. Agora, quando você conta uma dificuldade para alguém que já passou por aquilo, e a pessoa fala: eu sei o que você está sentindo, eu já passei exatamente por isso, e comigo aconteceu assim, 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 tome este caminho, não faça isso, faça isso. Como é bom quando a gente encontra alguém que já passou pela mesma dificuldade que nós estamos passando. Agora, observe que Cristo é exatamente esse, que passou
pelas mesmas questões que nós passamos, exceto o pecado, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, nas tentações, nas lutas, nós podemos recorrer a Jesus Cristo, porque ele teve corpo, ele teve humanidade, ele tem ainda, e ele sabe o que nós passamos. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A palavra tentado aqui, ela pode ser traduzida como tentado ou provado. Tentado ou provado. E Cristo foi tentado, e Cristo foi provado, e por isso ele sabe o que nós passamos. Quando nós estamos com problemas, com tribulações, quando nós estamos passando por dificuldades, Cristo é aquele que nos entende perfeitamente, perfeitamente. Então, quando você passar por situações difíceis, ao invés de buscar conselho com o teu vizinho, com a tua colega de trabalho, com um parente, com um terapeuta, um psiquiatra, a primeira pessoa que você deve correr é quem? É Jesus Cristo. Não passe a mão no celular para contar teus problemas para uma pessoa antes de se ajoelhar e contar para o teu Redentor, porque é Ele quem mais vai compreender a tua situação. Isso é muito comum entre nós, né? A gente às vezes passa por um problema e fala: puxa, eu acho que eu vou conversar com tal pessoa sobre isso. Eu acho que eu vou ligar para o pastor. Eu acho que eu vou falar com aquele presbítero. Eu acho que eu vou falar com a esposa do presbítero sobre isso. E aí o que você tem que se perguntar é: ei, eu já falei com Deus? Eu já falei com Jesus Cristo? Será que o teu pastor é maior que Jesus Cristo? Não é de jeito nenhum. Será que alguém pode te entender mais do que Jesus Cristo? De jeito nenhum. Então, a primeira pessoa é Jesus Cristo. Isso não elimina você contar para outras pessoas. Por quê? Porque Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é bom conversar com outras pessoas, buscar conselhos, buscar orientação. Mas não se esqueça, em primeiro lugar, fale com Deus, fale com Jesus, em primeiro lugar, aí depois você vai falar com as outras pessoas. E eu te digo que em algumas situações, algumas vezes, em que você falar primeiro com Jesus Cristo, ou você nem vai precisar falar com outra pessoa, ou Deus vai mudar a tua cabeça para não falar com essa, mas falar com essa, entendeu? Fale com Cristo primeiro, e Ele já vai direcionar. Ele já vai direcionar. Então não troque Jesus Cristo por outro conselheiro. Fale com Cristo primeiro e Ele vai direcionar os teus caminhos. Entra no teu quarto, dobra os joelhos no chão, conta tudo para o teu Redentor, porque Ele te conhece e Ele te entende e Ele sabe o que é sofrer nesta vida, porque Ele tem um corpo igual ao nosso e Ele sofreu todas as dificuldades que nós passamos. Ele sofreu. E pior, Ele sofreu sem ter pecado. Pastor, isso é pior? É claro que é pior. É claro que é pior. Porque nós nascemos em pecado. A gente sofre em viver no mundo pecaminoso, mas digamos que a gente já está meio acostumado, né? E Jesus, que veio para este mundo sem nunca ter tido contato com o pecado. Se nós que não somos santos sofremos em viver num mundo pecaminoso, imagine o nosso Redentor, o sofrimento que um santo teve em viver num mundo pervertido, num mundo pecaminoso. Imagine os sofrimentos do nosso Redentor, Jesus Cristo. Então ele é apto para nos socorrer, Ele sabe o que nós estamos passando. Essa é a segunda lição, meus irmãos. Se a lei estava doente por causa do pecado, Jesus Cristo é a cura, e é a única cura. Isso nos leva à terceira lição, que é a condenação do pecado. A condenação do pecado é o final do nosso texto. Vamos ler do começo.
Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Observe então a condenação do pecado. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aqui nós temos algumas coisas a falar. Se Deus tivesse, note que Deus inspirou o apóstolo Paulo e todos os escritores da Bíblia para usarem uma linguagem exata. Se Deus tivesse feito Paulo escrever em semelhança de carne apenas, alguns poderiam dizer: opa, então Jesus não era carne, Jesus era só semelhança de carne. E na história da igreja, teve gente que afirmou isso, os chamados docéticos. Os docéticos achavam que Jesus era alguém que tinha aparência humana, mas era um espírito. Se você passasse a mão assim, não tinha carne nenhuma, era só um espírito que se parecia com carne. Esses foram os docéticos. E João, na sua primeira epístola, já está condenando esse pessoal que dizia que Jesus não tinha vindo com carne e com sangue. Eles foram condenados nos concílios da igreja lá para trás. Mas não foi isso que Deus escreveu. Em semelhança de carne pecaminosa. A semelhança aqui não é em relação à carne, é em relação ao pecado. Paulo está dizendo que Jesus veio e, olhando para Jesus, ele tinha semelhança de carne pecaminosa. Ele tinha semelhança de qualquer pecador que nasceu nessa terra. Jesus não tinha um brilho de anjo. Jesus era um homem, um perfeito homem. Ele tinha semelhança de pecado, mas sem pecado. Ele parecia um pecador, só que ele não era pecador. Ele parecia um ser humano nascido completamente do ramo, do nível de quaisquer pecadores. Ele era igual a nós, só que ele não tinha pecado. E o pecado não é uma mancha na pele que você identifica, o pecado é interno. Então Jesus parecia um filho de Adão como todos os outros, e de fato ele era verdadeiro homem. A única diferença é que ele não nasceu em pecado, ele nunca praticou o pecado, ele era santo. Ele não nasceu da relação de homem e mulher, que é a relação que dá continuidade ao pecado. As crianças nascem pecadoras porque elas nascem de um pai e de uma mãe pecadores. Então você tem uma transmissão de pecado para os filhos. Jesus Cristo não. Jesus Cristo não teve pai humano. Jesus Cristo teve uma mãe humana e um pai divino. O Espírito Santo semeou a essência de Cristo no ventre de Maria, e assim quebrou-se a transmissão de pecado que é comum entre homem e mulher, porque Jesus não teve essa participação humana. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo no útero de Maria. Quebra-se a transmissão de pecado, nasce-se um santo sem a transmissão do pecado. Lá em Lucas é dito que o Espírito Santo envolveu o ventre de Maria. E nós entendemos que esse envolvimento foi tanto para que não houvesse transmissão de pecado de Maria para Jesus, como para que a vida de Maria fosse preservada, para que ela não morresse. Como é que uma pecadora, Maria era pecadora, como é que uma pecadora teria um ente santo dentro de si sem morrer? O Espírito Santo envolveu Jesus Cristo para protegê-lo e para proteger a própria Maria. Então, meus irmãos, semelhança de carne pecaminosa, todavia santo. E aqui o final do texto diz então que no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou na carne, ou condenou, carne aqui é no sentido de natureza humana. Então, o pecado foi condenado na natureza humana. A natureza divina é santa, mas a natureza humana foi contaminada pelo pecado, e era aqui que deveria ocorrer o tratamento. Cristo tomou então sobre si a natureza humana para expiar os pecados e toda a culpa
nesta natureza humana. O pecado não foi destruído, meus irmãos, imediatamente. Essa é a razão por que nós, regenerados, ainda pecamos. Há um processo de santificação, expurgando o pecado da nossa vida. Enquanto estivermos vivos, ainda teremos pecado dentro de nós, mas menos pecados do que no dia da nossa conversão. Esse é o rumo normal das coisas. Que na conversão você tenha um número de pecados, mas que quanto mais você vive, menos pecados você tenha. É o processo de santificação. Se você levar a sério a tua vida cristã, buscando a Deus, amando a Deus, lendo a sua palavra, orando, tomando cuidado com seus pensamentos, com seus gostos, o normal é que você vá se tornando cada vez mais santo. O normal é que você olhe para 5, 10 anos atrás da tua vida e perceba a diferença. Olha, há 10 anos atrás eu fazia isso. Eu falava isso. Eu pensava assim. Hoje eu pareço outra pessoa. Santificação. Necessária, meus irmãos. A santificação é o que confirma que nós estamos salvos. Se alguém se diz crente, mas a vida não muda nunca, questione-se se foi salvo. Porque a santificação, ela vai mudando a nossa vida. Ou talvez crentes que não estão levando muito a sério a vida cristã, eles tenham esse tipo de dificuldade, né? De não ver frutos, de não ver mudança. Quando você leva a sério a sua vida cristã, você vai mudar. Deus usa de vários tipos de tratamento para nos mudar, não é? Há alguns filhos que são mais dóceis, que nunca precisaram de uma surra. E aí Deus age com mais doçura. Agora, a maioria de nós são filhos rebeldes. Muitas das lições espirituais que nós temos, nós as tivemos por sofrimento. Eu sou um deles. Muito do que eu já mudei na minha vida foi por sofrimento. Foi porque na base do amor Deus não me mudou. Eu precisei sofrer um bocado para aprender. E graças a Deus pelo sofrimento. Graças a Deus. Se o sofrimento é para nos santificar, louvado seja Deus pelo sofrimento, meus irmãos. De novo, nós somos filhos rebeldes. Só você conhece o teu coração, o quanto você é difícil. E Deus conhece mais do que você. E Deus dá o tratamento adequado de acordo com o filho. Tem filho que você fala e ele obedece. Tem filho que você tem que ameaçar com a vara. Nós somos, na maioria de nós, esses filhos que só obedecem quando Deus mostra a varinha. E alguns de nós só obedecemos quando Deus dá umas varadas mesmo. Louvado seja Deus por essas varadas. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo diz, no final da segunda carta aos Coríntios, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus colocou um espinho na carne dele. Qual é a lógica aqui? Paulo sabe que se não fosse o espinho na carne, ele se tornaria um soberbo. Paulo sabe disso. Mas nosso Deus é sábio. Para que Paulo não se tornasse um soberbo, um super apóstolo, Deus colocou um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, mas doía. E Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho. Pode ter sido uma enfermidade, um sofrimento, nós não sabemos. Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho. E Paulo diz que nas 3 vezes Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala: de modo que eu vou me gloriar muito mais nas fraquezas, para que o poder de Deus seja desenvolvido. Assim conosco também, meus irmãos. A gente é muito mais santo quando está doente. Já reparou? A gente é muito mais próximo de Deus quando está passando por dificuldade. Já reparou?
de modo que a gente vai se gloriar quando a gente está doente, quando a gente passa por dificuldade. Se esse é o nosso meio de nós crescermos em santificação, louvado seja Deus. Que venham as dificuldades, que venham as enfermidades. Se nós somos esses filhos rebeldes, que precisam da luta para crescer, que venham as lutas. Deus vai nos tratar assim. E louvado seja o seu nome, irmãos, porque Ele se importa conosco. E Ele usa até as questões difíceis da nossa vida para nos ensinar, para nos santificar. Ele não usa essas coisas para nos destruir. Ele usa essas coisas para nós melhorarmos, Louvado seja o seu nome. É a condenação do pecado. Cristo assumiu natureza humana para vencer o pecado na carne, na humanidade. E Ele venceu, e Ele sangrou, e Ele morreu para levar os nossos pecados. Na cruz os nossos pecados estavam lá, e os nossos pecados morreram com Cristo, e a morte morreu com Cristo. Há um pastor que escreveu um livro no passado, A Morte da Morte, a Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Cristo morreu para matar a morte. Cristo morreu para matar os nossos pecados. E enquanto nós estamos nesta vida, eles estão aqui conosco, sendo extirpados. Mas chegará um dia em que nós seremos totalmente santos, glorificados, e o pecado será algo da nossa vida no passado, e na eternidade nós olharemos para trás e nos lembraremos daquele estágio de tempo em que nós vivemos 80, 90 anos na terra, e que nós vivemos em pecado, e nós olharemos para aquilo com nenhuma saudade, porque nós estaremos na glória, totalmente sem pecado, totalmente purificados, totalmente livres desta praga que é o pecado na nossa vida. Por quê? Porque Cristo morreu para destruir o pecado. Cristo morreu para, na sua carne, matar aquilo que nos matava. Matou o pecado, matou a morte, para que um dia nós estejamos totalmente livres, e esse dia chegará. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vimos neste texto que Paulo mostra a lei como doente, sem qualquer capacidade de justificar o homem porque estava doente, mas Cristo superou esta enfermidade, tomando sobre si os nossos pecados e vencendo a morte na cruz, condenando todo o pecado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê total gratidão por tão grande salvação, por este plano tão perfeito que Deus fez, e que, servindo a um Deus tão bondoso, nós nos preocupemos em sermos santos cada vez mais, e sermos filhos menos rebeldes, que aceitemos a santificação com as palavras doces de Deus. Não precisemos de tanta dor para sermos santificados, mas louvando a Deus quando vierem as dores, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Louvado seja o seu nome, que Ele nos abençoe. Amém.